Muito bem, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo o fogo. Eu quero hoje falar um pouco, só em termos de esclarecimento, sobre o purgatório. A maioria do movimento católico tem uma ilusão sobre o purgatório. Mas eu queria trazer isso para você ficar sabendo na essência sobre o purgatório, que é um lugar ou condição de punição temporal para aqueles que, deixando esta vida na graça de Deus, não estão inteiramente livres de erros veniais ou não pagaram completamente a satisfação devida pelas suas transgressões. Para resumir, na teologia católica, o purgatório é um lugar para onde uma alma cristã vai depois da morte, a fim de ser purificada dos pecados que não foram completamente pagos durante a vida. Esta doutrina do purgatório está de acordo com a Bíblia? Absolutamente não. Veja só para você que não sabe. A padroeira das almas do purgatório é a Santa Gertrudes. Ela nasceu na Alemanha. E o padroeiro é Nicolau de Tolentino, na cidade da Itália, em 1245. Nos concílios de Lyon, cidade francesa, em 1274, e em Florença, na Itália, em 1438, e com mais detalhes, no concílio de Trento, em 1545, foi oficializado a doutrina do purgatório. Tomás de Aquino chegou a dizer, no século XIII, que os vivos podem orar para ajudar as almas que estão no purgatório. Olha que coisa interessante. O dia de finados, dia 2 de novembro, ou a missa pelas almas, para quem não sabe, o dia dos finados, orações devem ser feitas, para quem não sabe disso, alguns católicos nem sabem disso, para acelerar a saída do purgatório das almas e irem e entrar nos céus. Uma pergunta curiosa. Como é que se sabe que a alma saiu do purgatório e foi para o céu? Como se sabe? Existe o sufrágio, para quem não sabe o que é sufrágio na Igreja Católica, é qualquer oração ou uma boa ação que se ofereça a Deus em favor dos mortos. E para quem ainda não sabe, mas os mascarolas sabem que todas as segundas-feiras é um dia dedicado à oração pelas almas daqueles que estão no purgatório. Veja só, lá em Romanos 5:8, Jesus morreu para pagar todos os nossos pecados. Em 53:5 declara, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jesus sofreu pelos nossos pecados para que nós fôssemos livrados do inferno. Dizer que nós também devemos sofrer pelos nossos pecados é dizer que o sofrimento de Jesus foi insuficiente. Dizer que nós devemos pagar pelos nossos pecados, nos purificando no purgatório, é negar a suficiência do pagamento feito pelo sacrifício de Jesus, como diz na 1 João capítulo 2, versículo 2. Então, a ideia que nós temos que sofrer pelos nossos pecados após a morte é contrário a tudo o que a Bíblia diz sobre salvação. Então, essa passagem que eu li aqui, os católicos apontam como evidência do purgatório. Aqui, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Aqui de Coríntios 3 e 15.
Essa passagem eles usam uma ilustração que o Paulo seja está usando aqui uma ilustração das coisas passando pelo fogo como uma descrição das obras dos crentes sendo julgadas. Ouça isso. Se as nossas obras forem de boa qualidade, ouro, prata, pedras preciosas, que são obras com qualidade, elas irão passar ilesas através do fogo. E esse fogo aqui é o Espírito Santo. E nós seremos recompensados por elas. Se as nossas obras forem de má qualidade, madeira, feno e palha, elas serão consumidas pelo fogo e não haverá recompensa. Então, a passagem não diz que os crentes passam pelo fogo, mas que suas obras passam. Olha que coisa, se refere ao crente sendo salvo, todavia, como que através do fogo, não sendo purificados pelo fogo. Não existe essa expressão. Então, o purgatório, como tantos outros dogmas católicos, é baseado na má compreensão da natureza do sacrifício de Cristo. Os católicos veem a missa, Eucaristia, como a representação do sacrifício de Cristo, porque eles falham em entender que o sacrifício de Jesus, de uma vez por todas, foi absolutamente e perfeitamente suficiente, como diz Hebreus 7:27. Então, os católicos veem obras merecedoras de mérito como uma contribuição para a salvação devido a uma falha em reconhecer que o pagamento feito pelo sacrifício de Jesus não necessita de contribuições adicionais, como diz Efésios 2, 8 e 9. Da mesma forma, o purgatório é entendido pelos católicos como lugar de purificação em preparação para o céu, porque eles não reconhecem que, por causa do sacrifício de Jesus, nós já somos purificados, declarados justos, perdoados, redimidos, reconciliados, santificados, justificados. Então, a própria ideia do purgatório e as doutrinas que frequentemente estão associadas a ela, orações pelos mortos, indulgências, obras a favor dos mortos, etc., falha em reconhecer que a morte de Jesus foi suficiente para pagar a pena de todos os nossos pecados. Jesus, que é Deus encarnado, João 1 e 14, pagou o preço infinito pelo nosso pecado. Jesus morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15, versículo 3. Jesus é o pagamento pelos nossos pecados. 1 João 2 e 2. Limitar o sacrifício de Jesus como pagamento pelo pecado original ou pelos pecados cometidos antes da salvação é um ataque à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Se nós devemos, em qualquer sentido, pagar ou sofrer por causa dos nossos pecados, isso indica que a morte de Jesus não foi perfeita, completa e um sacrifício suficiente. Para os cristãos, para os crentes, o estado pós-morte é estar ausente do corpo e habitando com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6 e 8. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Note que não diz ausente do corpo no purgatório com fogo purificador. Não por causa da perfeição, completo e suficiente sacrifício de Jesus. Nós devemos imediatamente, na presença do Senhor, após a morte, completamente purificados, livres do pecado, glorificados, perfeitos e finalmente santificados. Portanto, purgatório é uma baita de uma heresia. Baruch Hashem, Deus abençoe.